Hoje nós gostaríamos de abordar um tema assim interessante ao meu ver, o perigo do negócio sem ócio. Um dos maiores obstáculos da vida espiritual é o ativismo. A Marta estava muito atarefada e se preocupava com muitas coisas. E Jesus a corrigiu dizendo que uma só coisa era de fato prioritária. Lucas capítulo 10, versículo 41, o Senhor falou com Marta assim: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Alguém disse que grande parte das atividades de muitos cristãos é o túmulo da vida espiritual. Estão tão ocupados que não têm tempo de manter comunhão com Deus. Estão tão ativos e tão ocupados que não resta nenhum momento para ficar a sós, em solitude com Deus. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, um dos grandes pregadores ingleses do século XX, ele disse que um dos maiores perigos na vida espiritual é viver em função de suas próprias atividades. Em outras palavras, a atividade não está em seu devido lugar, como algo que você faz, mas tornou-se algo que o leva a manter-se sempre em movimento. Não é tanto o que você está fazendo, mas é aquilo que motiva você a ficar sempre fazendo alguma coisa. Isto é como o moinho que se move o tempo todo, mas não evolui. É preciso equilíbrio. Viver neste ativismo constante, numa ideia de prestar sempre contas de que você está fazendo alguma coisa. Eu sofro com isto. Eu tenho problemas nesta área, de estar fazendo e não estar descansando no Senhor. Santo Agostinho, ele fez uma afirmação muito interessante. Nenhum homem tem o direito de levar uma vida de tão grande contemplação a ponto de negligenciar o serviço devido ao seu próximo. Nem tem o direito de entregar-se de tal forma a uma vida ativa a ponto de esquecer-se da contemplação de Deus. Você prestou atenção nesta frase? Agostinho foi muito preciso. Nenhum homem tem o direito de levar uma vida de tão grande contemplação, o tempo todo contemplando, a ponto de negligenciar o serviço devido ao seu próximo.
nem tem o direito de entregar-se de tal forma a uma vida ativa, a ponto de esquecer-se da contemplação a Deus. A grande necessidade da igreja em qualquer tempo, mas especialmente em nossa época, é de saber priorizar e adequar as suas ênfases. Precisamos ter o cuidado para não sentirmos que, se não estivermos de pé fazendo algo, o Senhor não estará atuando. Se nós não estivermos agindo, o Senhor está imobilizado. Deus é soberano e pode fazer tudo sozinho, mas em sua soberania, Ele nos colocou nos seus planos para que nós, em sua dependência, vivamos para a sua glória, em sua parceria. Isto é importante que nós entendamos isto. Assim, nem o ativismo desenfreado, nem a contemplação inativa. Nós precisamos de equilíbrio. Alguém disse que é possível ser muito ativo no serviço de Cristo e esquecer-se de amá-lo. Está tão envolvido com o trabalho que não tem tempo da comunhão. É algo mecânico, sem a dinâmica do Espírito. Muitos de nós temos estado tão ocupados em cortar madeira para gastar tempo, que não sobra tempo para afiar o machado. Esta é uma palavra muito interessante de um pastor do século passado nos Estados Unidos, Bill Sunday. Muito ocupados em cortar, em fazer lenha, que não tem tempo de afiar o machado. Aqui nós precisamos tanto da atividade como da contemplação. Nós precisamos fazer a obra de Deus, mas também carecemos do descanso em Deus, de ficarmos com Ele. Marta era a ativista. Maria estava contemplando o Senhor, mas Maria não era inativa. A vida atarefada pode ser uma vida estéril espiritualmente. Movimentação não é sinal de unção. Ativismo não quer dizer realização espiritual. Nós precisamos de equilíbrio nesse tema, nesse assunto. Às vezes temos muitas realizações e pouca realidade espiritual. Muita coisa sendo feita e nenhum resultado de proporções eternas. Nós, como pessoas da igreja, como pessoas do corpo de Cristo, precisamos de um trabalho da cruz nas nossas vidas, da crucificação do nosso ego em si mesmado, de nossa necessidade de reconhecimento, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso modo de viver. O fato de nos concentrarmos em serviço e atividade para Deus, muitas vezes, pode impedir-nos de alcançar de verdade o próprio Deus. Nós ficamos tão ativamente ocupados que Deus não faz parte da nossa ocupação. Isso foi o que disse Roy Hession, um pregador inglês muito precioso. Carecemos
de verdadeiro zelo na obra de Deus. Não podemos ser indolentes, mas também não podemos ser tão ocupados a ponto de perdermos a companhia divina. Olha, gente, ativismo nos negócios do rei não é desculpa para negligenciar o próprio rei. Serviço para o rei não é desculpa para estar com o rei. Devemos investir o máximo no progresso do Evangelho, mas não podemos perder de vista que o zelo precisa de real entendimento daquilo que é prioritário. Não é simplesmente procurar resultados que demonstrem nossa consagração, mas é estar de fato consagrado na comunhão com o Senhor. É difícil ficar aos pés de Jesus como Maria, quando temos pressa em fazer as coisas, como Marta. Eu sofro com a urgência das coisas e negligencio muito a comunhão. Tenho confessado isso ao Senhor. Tenho pedido perdão ao Senhor, confessando a minha exigência de atividade que me tira da realidade de comunhão. Estar sempre pregando, ensinando, falando, escrevendo e realizando obras em público no ambiente da Igreja de Cristo é inquestionavelmente um sinal de zelo, mas não é sinal de zelo segundo o conhecimento de Deus. Isso foi dito por um bispo da Igreja Anglicana no século XVIII, C.S. Riley. Muita atividade, ele escreveu muito e ele produziu muito, mas ele disse, é preciso de zelo com o conhecimento de Deus, um zelo com a informação real de Deus. Meus amados, não há nada sem importância no serviço de Deus, mas não se esqueça que a comunhão com Ele antecede o trabalho para Ele. Grande parte da atividade de muitos obreiros cristãos é o túmulo da sua vida espiritual. Estão tão ocupados em fazer que não têm tempo para cultivar sua fé com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Len North, ele disse uma coisa bem interessante. Cuidado com a esterilidade de uma vida atarefada. É tão atarefada que descarta a intimidade com Deus. Cuidado com isto. Cuidado com as atividades excessivas. E você não tem tempo da intimidade com o próprio Deus. É perigosamente possível que a atividade não seja nada mais do que um corre-corre, atordoado em volta de um vazio central. É um ciscar o tempo todo, sem nenhuma produtividade espiritual. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em Mateus capítulo 4, versículo 10. E assim Ele colocou o serviço depois da adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás.
A adoração vem antes do serviço. E o rei vem antes dos negócios do rei. Primeiro o rei, depois as coisas do reino. Esta escala de valores tem que nortear a nossa maneira de ser e de viver. A fidelidade a Deus é nossa primeira obrigação em tudo o que somos chamados a fazer a serviço do Evangelho. A fidelidade a Ele mesmo. Por isso nós precisamos de uma obra profunda da cruz de Cristo em nossas vidas, para nos destituir da ideia de que somos nós os protagonistas do programa de Deus. Nós precisamos ser crucificados para a visibilidade, para o serviço em si mesmo, a fim de viver dele, por ele e para ele. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, e o fardo que lhes dou é leve. Depois Jesus disse em Marcos capítulo 1, verso 17, venham após mim e eu farei vocês pescadores de homens. Primeiro precisamos ir a Cristo para achar descanso e depois ir após Ele para realizar a missão. Primeiro convite é vinde a mim e depois vinde após mim. Vinde a mim para achar descanso, e ele põe ali um jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave. Que jugo é este? Para mim, o jugo em que ele e eu estivemos juntos é a cruz, onde ele pôde retirar de mim a mim mesmo e colocar em mim a ele mesmo. Só encontra descanso aquele que conhece a obra da cruz e que pode ir após ele para trabalhar. Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. O jugo dele em que estivemos juntos foi a cruz. Nela nós ganhamos o fato da morte para nosso ativismo desenfreado e ganhamos a vida para a comunhão e a atividade produtiva. Jesus prometeu com esta obra da cruz nos ensinar em termos de mansidão e humildade. A mansidão fala da despreocupação do ter e a humildade fala da despreocupação do ser. A mansidão tira de nós a preocupação em ter e ter, e a humildade a preocupação em ser mais do que outros. Nós nos cansamos com a preocupação de ter cada vez mais e nos enfadamos por não sermos o que idealizamos ser. Por isso que nós precisamos ser tratados por Jesus. Precisamos, antes de tudo, do descanso do nosso interior, para nós podermos trabalhar eficazmente no exterior,
sem sermos ativistas alucinados, que estão sempre querendo resultados para se promover. Um patrão dá ao seu empregado trabalho a fazer, mas não pode dar-lhe força para trabalhar. Contudo, Deus, assim como nos dá algo a fazer, também nos dá forças para fazer. E é preciso estar nele para poder ganhar essa expressão. No reino de Deus, o ócio antecede ao negócio, assim como o domingo precede a semana de trabalho. Na velha semana da lei, o ócio do sábado era resultado do negócio semanal. Mas na semana da graça as coisas mudaram. Primeiro o descanso com o rei, depois o trabalho em favor do reino. Como está a sua vida? O negócio antes do ócio ou o ócio antes do negócio? Você é dos tais que trabalha para descansar ou descansa para trabalhar? É isto que nós gostaríamos de ver sendo construído em nós. Os dois pontos têm que andar juntos: descanso e trabalho. Mas o descanso primeiro, a adoração primeiro e o serviço depois. Que Deus conceda a você e a mim a condição de entender isto e de viver nisto para a glória dele. A gente fala isto de coração para coração. Até o nosso próximo encontro.